Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme sempre revê-los nesses momentos tão gostosos de abrirmos a palavra de Deus e juntos podermos estudar. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade tão ímpar de cada dia em nossas vidas, poder estudar a Tua Palavra e podermos compartilharmos com aqueles que nos cercam. Nos ilumine, nos inspire, nos conduza durante o estudo, prepare-nos para o Teu reino. É o que te suplicamos agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Administrando em tempos difíceis. Muito feliz a escolha desse título para esse tema, pelo momento que vivemos na história da humanidade. Desde que explodiu essa pandemia, de alguns anos para cá, a situação do mundo virou uma confusão só. E todo o quadro profético da Bíblia Sagrada parece que virou uma enxurrada de acontecimentos, alastrando e não vê quem não quer que Jesus está perto de chegar. Salmo capítulo 50, verso 14 e 15 diz o seguinte: ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Irmãos, aqui está claro um pacto que se a pessoa faz com Deus e é fiel, Deus nunca lenca do lado dele. Deus não falha do lado dele de espécie alguma. Ele é preciso da parte dele. Quem costuma faltar sempre é o ser humano. Deus nunca falta da parte dele. E aqui é uma promessa absoluta de que quem é fiel nos acordos que faz com Deus, Deus é com ele. Jamais deixa ele de lado. E agora, se tratando então de administrando em tempos difíceis, temos que observar com muita cautela esse conteúdo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, colocando Deus em primeiro lugar. Isso, desde que abriu o trimestre, a palavra de Deus vem batendo em cima desse tema, de colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E isso não pode faltar no dia a dia de nossas vidas, irmãos. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, verso de 1 a 22, consta uma experiência muito interessante do rei Josafá, rei de Judá, que juntou exércitos e mais exércitos de diversos povos. Virou um formigueiro de gente vindo para cima de Judá. E esse moço, Josafá, estava bem afinado com Deus, estava bem íntimo com Deus. Clamou ao Senhor e Deus comprou a briga para ele. Só falou para ele: olha, você vai e posiciona o seu exército normal, como se você fosse realmente lutar nessa batalha. Mas essa batalha, essa briga é minha. Você não vai precisar de fazer nada, só se posiciona lá com o seu exército e deixa o resto comigo. Só bênção. O milagre, como em diversas outras situações, no escrito sagrado tem o registro, aqui foi uma delas. Êxito pleno para o povo de Deus. Glória ao Senhor. E na nossa vida não é diferente, mas precisamos confiar. Precisamos, em primeiro lugar, ter o reino de Deus de forma absoluta na nossa vida. Então, abaixo de Deus, a gente olha as nossas prioridades, mas a prioridade máxima é Deus, é o seu reino e as suas coisas, que o resto é acrescentado. Pense nisso. No terceiro tema, confie em Deus, não em seus recursos. Aqui é uma posição muito séria, melindrosa, porque quando cita 1 Samuel 14, de 1 a 23, mostra a experiência de Jonatas, o filho do rei Saul, juntamente com seu escudeiro. Esses dois sozinhos derrubou a guarnição inteira do exército filisteu. Por quê? Confiava em Deus. De forma plena,
absoluta. Por isso Deus era com ele, sempre foi com ele. Já em 1 Crônicas, capítulo 21, verso de 1 a 14, Davi, o indivíduo que Jonas se espelhou muito nele, era muito amigo dele, esse indivíduo, infelizmente, cedeu aos enganos de Satanás naquela ocasião e fez uma loucura que não devia jamais fazer, porque Deus não queria jamais que fosse feito aquilo, que era a contagem de todo o povo de Deus, de todo Israel. Joabe, o capitão da guarda, tentou diversas vezes advertir para que ele não fizesse isso, porque isso iria desagradar a Deus severamente. Pois Davi teimou, subiu para a cabeça, naquele momento o poder subiu para a cabeça e a coisa desandou para o lado de Israel. Morreu muita gente, foi muita tragédia que aconteceu por causa dessa decisão de um rei que cometeu uma iniquidade tremenda. Como a maioria das decisões erradas, que não tem volta, essa aí o preço ficou. Depois arrependeu e tudo, mas pagou o preço. É o que acontece com todos nós quando nós trilhamos caminhos contrários às orientações de Deus. É pegar o caminho contrário e pagar o preço. É atraso de vida. Só atraso de vida, e muito. Porque a nossa vida é preciosa, irmãos, e passa igual um vento. Não podemos desperdiçar tempo, porque um dia nós somos criança, outro dia somos jovens, outro dia nós somos adultos, nos tornamos idosos, quando vê, a vida se foi. Como um sopro. Simples assim. E perder tempo dessa vida preciosa é só marcha ré. É atraso de vida. Aproveitar o tempo, ter qualidade de vida, a melhor maneira é andar nos caminhos e nas orientações de Deus. Saiu dela, o preço é caro. Pode ser como indivíduo e como igreja. É a mesma coisa. Seja como nação, seja como indivíduo, seja como igreja. Pense nisso. Seríssimo. Quarto tema. Tempo de simplificar. Muito importante esse tema, irmãos. 2 Pedro 3, de 3 a 12, nós temos aqui uma revelação profética extraordinária. A coluna dorsal dessa mensagem é que os elementos da química, né? Poste, casa, carro, tudo que é construído pela mão do homem, tudo, que os elementos ardendo se fundirão e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Mas vocês, todos nós, pessoas, vos convém serem santo trato e piedade, preparando-vos e aguardando-vos para o dia da vinda de Deus, no qual os céus passarão um grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, no quais habita a verdadeira justiça. Mas esses que aguardam novos céus e nova terra são os representados por Ló. Os demais que não conseguem desapegar do luxo, do materialismo, das riquezas, esses não. Esses estão representados pela mulher de Ló, que nada mais, nada menos virou estátua de sal, virou nada. Entende, irmãos? Então, a família de Ló, a representação que é interessante a gente observar, é aquele que não importou com o patrimônio que ele tinha, não importou com nada. Ele partiu para a simplicidade. Ele pediu para morar lá em Zoar, que seria uma das 3 cidades que seria destruída, e Deus poupou Zoar por causa desse pedido dele. E destruiu Sodoma e Gomorra só. E ele passou lá só até passar o perigo. O perigo passou, ele foi morar numa caverna. Simplicidade, irmãos. Ele e as 2 filhas dele. Caverna, lá nas montanhas. Nós estamos no período exato. Não é para amanhã, não é para depois da manhã, é hoje.
de simplificar a nossa vida, de preparar a nossa mente para viver uma vida mais simples, ir para os campos, ir para os refúgios. Não vê quem não quer que o mundo está para virar de cabeça para baixo mais do que já está. Quando nós observamos e conhecemos as profecias, que até vamos estudar mais um pouco aqui, do que vai virar tudo isso. Não vacile, meu amado irmão, minha amada irmã. É hoje, o tempo que se chama hoje, que é o tempo de preparar urgente a mente e tomar providências urgentes para que tenhamos saída para viver uma vida menos tensa lá nos refúgios. No quinto tema, prioridades. Irmãos, não existe meio termo nas questões relacionadas com o reino de Deus. Não existe meio termo nas questões relacionadas com Cristo. Ou estamos com Ele ou não estamos com Ele. Ou com Ele ajuntamos ou espalhamos. Não tem meio termo. Se observarmos Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus fala uma coisa muito séria, irmãos. E que mexe numa milindra da nossa vida. Ele usa uma palavra, um termo, é impossível, irmãos. Alguém servir a riqueza e a Deus ao mesmo tempo. Presta atenção nessa palavra, irmãos, servir. Nós servimos a Deus, irmãos. Jamais as riquezas. As pessoas que se debruçam em seus bens e que ficam tão apegados aos seus bens e não conseguem se desprender, eles estão servindo as riquezas, não estão servindo a Deus, irmãos. Pode ir na igreja, pode ler a Bíblia, pode dar o dízimo, a oferta. O céu não é comprado, irmãos. A salvação é de graça. Mas nós temos que entender que somos mordomos, não somos donos disso. Isso pertence a Deus, pertence ao Senhor. Tudo que nós temos e somos. A nossa vida toda. Então, se nós não optarmos por uma vida simples, urgente, não procurar forçar nossa mente nessa direção, nós não vamos conseguir romper o trajeto que Ló rompeu. Vamos ficar para trás como a mulher de Ló. Porque não conseguimos desapegar. As nossas prioridades não foram as do reino de Deus. Nós não procuramos o reino de Deus em primeiro lugar. Nós colocamos as riquezas, os bens, os projetos, os sonhos, os propósitos em primeiro lugar. E aí, já era. Agora, se colocar Deus em primeiro lugar, se for possível, se for da vontade de Deus, que propósitos e sonhos sejam realizados, vai ser, irmãos. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar e o seu reino e todas as suas coisas. Se isso não acontecer na nossa vida, de fato, estaremos perdidos. Como a mulher de Ló perdeu sua vida, tão jovem. No sexto tema, ninguém poderá comprar e nem vender. Irmãos, isso aqui é gravíssimo. Apocalipse 13, de 11 a 17, mas conciliado com Daniel 12, verso 1. O anúncio da última grande crise na qual Miguel, que é o arcanjo Miguel, quem é como nosso Deus, entende, irmãos? Esse indivíduo, filho do Deus vivo, vai se levantar nessa última grande crise, que aqui no livro de Daniel está dizendo que vai ser a pior que existirá desde que existe nação até aqueles dias, e jamais haverá outra igual. Porque nessa o Miguel vai estar levantando, que é o Filho do Deus vivo. O nome de Cristo na época do Antigo Testamento era Miguel, o arcanjo Miguel. Aquele que aparece lá em Judas 9, lutando pelo corpo de Moisés, ressuscitando Moisés. Aquele que aparece lá no Apocalipse 12, de 7 a 12, que luta com seus anjos, contra o dragão e os seus anjos. Esse Miguel, irmãos. Esse mesmo Miguel, quando veio na forma humana, na nossa forma, nasceu de Maria, recebeu o nome de Jesus Cristo, esse indivíduo confirmou essa profecia de Daniel no sermão profético. Ele não só confirmou, como ele citou textos do livro de Daniel. Olha lá em Mateus capítulo 24, verso 15, que está escrito, Jesus fazendo uma alusão ao livro de Daniel, aos escritos de Daniel. E do verso 15 ao 18 ele dá orientações de como resolver esse problema.
Porque o que Apocalipse 13, de 11 a 17 está falando, que ninguém vai poder comprar ou nem vender se não tiver de acordo com o sistema mundial que vai levantar e oprimir e desencadear essa última grande crise, irmãos. Que Jesus comentou, acrescentando no sermão profético, que vai haver choro e ranger de dentes, que pessoas vão desmaiar de terror, irmãos. Irmãos, isso não é brincadeira não, meus irmãos. Nós não teve desse tipo de crise ainda não na história da humanidade. Para o mundo inteiro está gemendo e rangendo dente. Só quem tiver nos refúgios, como Cristo então abriu e a solução, está lá no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 15 em diante, onde ele abre mostrando o livro de Daniel e abre orientando como que é para fazer. Quem tiver na Judéia, fuja para os montes, vai para os lugares altos. Quem tiver no telhado não desça, quem tiver no campo não volta, nem para pegar a sua capa. Irmãos, são orientações claras. É só o assolador mostrar os dentes, faça isso. O paganismo está dominando o planeta, as pessoas não estão observando isso. As urnas de votações no mundo inteiro estão sendo manipuladas, irmãos. Pelo dragão. O paganismo está entrando e tomando conta com ideologia de gênero, com ideologias anticristãs, teologias de cunho pagão. Totalmente contrárias ao Senhor e à sua palavra. E isso de uma hora para outra vai virar uma crise tão severa. Genocídio está escancarado desde que iniciou essa guerra biológica, dessa pandemia causada pelo dragão. E as picadinhas que arrumaram então piorou muito. E a ciência, de um modo geral, no planeta todo, já deu a mão palmatória que não tem futuro nenhum, e ainda existem governos insistindo, como o nosso aqui no Brasil, insistindo em que as pessoas sejam vacinadas. É o gado, irmão, sendo levado para o curral, para ser exterminado, para ir para o abate. Irmãos, eu não sei até quando que essa matéria vai estar, que esse canal vai estar no ar. E precisamos de dar atenção quando a palavra vem. No 13, verso de 11 a 17 está falando, é gravíssimo, irmãos. Presta atenção, se não pode comprar e nem vender. Então, para você burlar esse sistema aí, tem que ser através do feudalismo, troca de mercadoria, ou metais preciosos que você tenha condição de, como refúgio, de ter suporte, de ter caixa dessa natureza. Troca de verduras, de peixes, de tudo quanto há que precisar para compor as necessidades da última grande crise, que vai ser rápida. 1.260 dias literais, 3 anos e meio, segundo a visão bíblica, mas nós temos que estar preparados para enfrentar isso. Temos que preparar a mente, tem que preparar o bolso para isso, desapegar, porque nessa última grande crise, irmãos, traição vai virar festa no meio familiar mesmo. Vai acontecer muito, pai contra filho, filho contra pai. O próprio Cristo, no sermão profético, não poupou detalhes. Vai ter muito lar dividido, irmãos. E já tem, há muito tempo que tem havido lares divididos, mas nessa crise vai ser pior. Será muito pior, sem sombra de dúvida. Violências, genocídio, isso aí vai virar festa, coisa comum. E nessa profecia de Apocalipse 3 vai ter decreto de morte. Eu particularmente creio, conforme a palavra de Deus, que o único fim do mundo que teve foi o dilúvio, e Noé ficou 1 ano e 10 dias dentro da arca, que foi do dia 17 de maio do ano 2350 até o ano 349, em maio também, no dia 27 de maio. Então 17 para 27 são 10 dias, 1 ano e 10 dias. Eu creio na profecia que dentro de 1 ano e 10 dias, dentro desses 1260, o período final vai ser decreto de morte. E isso é mundial, irmãos. Não vai alisar não, já tem decreto de morte para tudo quanto é lado, já tem tido genocídio, já tem tido condenações, perseguições, mas vai ser uma coisa severa. País que sempre foi pacífico como o Brasil, não vai ser mais. E isso é generalizado, não adianta alisar não, é coisa grave. Então quem está ouvindo isso, quem está analisando isso hoje, baixe essas matérias, guarda no arquivo, porque se o canal sumir, vocês sabem que tem lá.
para continuar buscando as orientações dentro da palavra de Deus no que precisar. É muito sério, irmãos, é muito sério. O que Jesus orientou em Mateus 24, de 15 em diante, o que está ali é para ir para refúgios, em lugares altos, e que a gente tenha condição de viver como comunidade nesse período final, para viver um desfecho do conflito menos tenso, para a gente conseguir sair lá na ponta. E se é assim mesmo alguém faltar, vai ressuscitar logo com a chegada de Cristo. Glória a Deus. No 7º tema, virtudes lapidadas. O texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz que aqui está a perseverança dos santos. Primeira virtude lapidada. Perseverança, irmãos. Precisamos exercitar isso muito como prioridade na nossa vida. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus. Fidelidade nos mandamentos. Não abra mão dos mandamentos. Não é para ser salvo, mas como expressão de gratidão à salvação de graça que nós recebemos. Me amardes, guardareis os meus mandamentos. E por último, a terceira virtude lapidada é aqueles que têm a fé de Jesus. Ali não é a fé em Jesus, mas não, é a fé de Jesus, irmãos. Porque se a gente pratica essa perseverança, procura fidelidade nos mandamentos do Senhor, e agora, trabalhando, colocando sempre o reino de Deus em primeiro lugar, pela ajuda do Espírito Santo, nós teremos então a fé de Jesus. A fé que seja do grão de mostarda, mas nós teremos. Ó Senhor, estenda a tua mão sobre nós e nos unja com essa verdade tão absoluta registrada no teu livro sagrado, Senhor. Fortaleça a nossa fé e capacita-nos a compreensão devida e principalmente as providências que precisamos tomar antes que seja tarde demais. Nos conduza, prepare-nos a nós e aos nossos lares representados nessa oração, para que naquele grande dia não falte ninguém dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tentando ver meus sonhos cancelados, Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele